XPCA11, o Fiagro da XP Asset. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 30 de julho de 2025. Continuar acompanhando o Fiagro, este será o tema do nosso vídeo de hoje. A última distribuição, 11 centavos, veremos adiante, fazendo yield de 1,62, 800 mil reais é a liquidez média diária dele na B3, 1,42 é a duration média da carteira, um yield anual de 20,95 do Fiagro, que iniciou as suas atividades em 2021, tendo um patrimônio líquido de 437 milhões, a cota patrimonial a R$ 9,60, 96 mil cotistas. Na data que eu gravo aqui com vocês, o XPCA11 cota na B3 a R$ 7,84, fazendo um P sobre VP de 0,82, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 10,75. A cotação, lá em novembro, chegou aos 5,77, desde então vem buscando uma paulatina recuperação aí no mercado secundário. Fato é que ela ainda não consegue superar o valor lá de agosto de 2024, quando chegou aos R$ 8,92, mas já chegou aos R$ 8,06, repousando aí agora aos R$ 7,84. A última distribuição do fundo, 11 centavos por cota, será paga agora no dia 14 de agosto de 2025, fazendo um yield mensal de 1,38, anual de 12,96%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em XPCA11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.115,40, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o XPCA11 supera em pequena medida o IPCA e o IFIX, mas não supera o CDI, retornando no período 11,54, enquanto o CDI 25,31, o IPCA 9,42 e o IFIX 6,02%. Então, ponto de atenção aí é a rentabilidade do XPCA11, até que relativamente positiva se considerado o momento macroeconômico atual e também o momento atual do fundo com algumas situações de calote. Veremos adiante. Segundo a gestão, no final de junho, o patrimônio líquido alocado aqui do XPCA11 em 74,4% em CRAS, 14,8% em cotas de FDIC Fiagro e 1% em CRIs Agros, além de 9,7% em caixa. Em relação ao campo, as atenções ficaram lá para a colheita da safra de inverno de milho, conhecida como safrinha, que vem com excelentes perspectivas. Com o excesso de oferta, negociando o preço abaixo de R$ 40 a saca em algumas praças, ruim para quem vende, porém bom para quem tem o grão como insumo. E este é o principal foco aqui na carteira do fundo, o mercado comprador de milho, principalmente as usinas e confinamentos de produtores de alimentos. Os destaques para a FS, produtora de etanol de milho, que já possui grande parte da demanda de milho para a safra corrente, já com preços fixados atrativos e também com bons preços de etanol. Além disso, outro ponto de atenção é o mercado de sucro energético. As usinas estão aí com a moagem a todo vapor, aproveitando o período agora de estiagem. Em relação ao câmbio, na última semana, um pouco influenciado aí pelo tarifaço americano, seguindo lá na casa de R$ 5,45 e R$ 5,55, leva a uma redução do preço. Porém, dado que grande parte das usinas já estão fixadas, a gestão não prevê impactos significativos nas margens para a safra corrente, concentrando as atenções já nas formações de preço lá no mercado da safra 26-27. O XPCA11 tem aí a resultado caixa agora para o mês de R$ 10,5 por cota, já o resultado contábil de R$ 10,5 também por cota. Em relação à DRI do fundo para junho de 2025, ele fez um regime caixa nos CRAs de 4.894, um regime dos CRAs de competência de 4.871, receitas de LCA e renda fixa de R$ 304 mil, R$ 376 mil aqui de despesas operacionais, chegando a um resultado líquido no regime de caixa de 4.821, um regime de competência de 4.798, 5 milhões de distribuição, 11 centavos por cota. Em relação à tabela de sensibilidade, distribuindo 11 centavos por cota agora em junho, na cota de fechamento a R$ 8,00, fazendo um yield mensal de 1,38, anual de 17,81, um yield anualizado gross up de 20,95%. A maior exposição do fundo segue aqui para usina de açúcar e etanol, 22%, mas ele tem aqui também cooperativa,
tem 8,2 de revenda, que é onde se concentra hoje a maior preocupação aqui por parte dos fiagros, isso porque as revendas dos agros vêm sofrendo bastante, inclusive muitas delas aí no mercado com pedido de recuperação judicial e também extrajudicial. O fundo tem 74,4% aqui em CRAS, 14,8% em cotas FDIC, além de 9,7% aqui em Caixa e 1% aqui também em CRIs. A maior região de atuação segue lá o Mato Grosso, 27,1%, seguido aqui do estado de São Paulo, 19,8%, e também um pouco aqui do estado do Paraná, 17,5%. Em relação à carteira aqui do fundo, na carteira CDI, formando 88,4% aqui do patrimônio líquido, dando CDI mais 4,6%, uma taxa média de marcação de 2,82%. Já na carteira IPCA, 11,6% do patrimônio líquido do fundo, 8,56% na taxa de aquisição e 8,91% na taxa de marcação a mercado. Na tabela de sensibilidade em relação ao deságio do patrimonial, considerando hoje a cotação na margem de R$ 7,60, dando um deságio de 20,8%, fazendo um yield bruto de CDI mais 19,22% e um yield bruto IPCA mais 17,25%. Em relação à soja, segue lá no planejamento de safra que se inicia agora em setembro em relação à safra posterior. A colheita agora de soja alcançando 99,8% da área semeada. A boa evolução da safra americana também é ponto de atenção, com uma alta oferta lá na América do Sul. A indicador CPEA aqui para a soja finaliza R$ 135,00 a saca. Em relação ao milho, continuou sendo a safrinha e o ponto de atenção. Como comentamos, a projeção da Conab, 17% da área plantada no fechamento no mês. O atraso de 30,9% em relação ao ano anterior se deu em relação ao clima chuvoso, muito impactado aí pelas chuvas temporãs. Em relação às estimativas aqui da Conab, aumentou a expectativa da produção de milho safrinha 24,25 para 101 milhões aqui de toneladas produzidas, finalizando o milho lá no CPEA a R$ 67,00 a saca de 60 quilos. Em relação ao açúcar e etanol, na região centro-sul alcançou até a primeira quinzena de junho 190 milhões aqui de toneladas de moagem. Este volume representa um decréscimo de 14,33% ao volume de moagem registrado lá no mesmo período do ano anterior, em relação às abundantes precipitações registradas também no início da safra, tanto o milho quanto aqui o açúcar e etanol sofrendo por conta das chuvas. No mercado de açúcar, o mês de junho fechou em baixa, o açúcar cotado aí a R$ 117,00 a saca de 50 quilos. Para o etanol hidratado, R$ 2.705,00 aqui o metro cúbico. Tem aí em relação à carteira de fundos aqui do XPCA 11, sem novos investimentos por parte da gestora. O fundo, porém, alienou R$ 414 mil aqui de CRA de risco da Uisa e R$ 296 mil aqui de risco da Itaueira. Ele segue lá com aquela exposição de 8,8% do patrimônio líquido do fundo para o CRI da OPI Crédito Agrícola, é um FII. Tem aqui um montante de 38.670. Em relação às concentrações, ponto de atenção aqui é o devedor FS Bio 3, porque ele monta um percentual aqui de aproximadamente 9% do patrimônio líquido do fundo. Ponto de atenção. Tem aqui também a AgroGalaxy, que se encontra aí em pedido de recuperação judicial, 4% do patrimônio líquido do fundo aqui do XPCA 11, mas ele tem aqui também a Flora, também somando uma pequena concentração, acima de 5% do patrimônio líquido do fundo. Tem os CRIs que se encontram aqui marcados pela gestora, como o Terra Magna Fiagro. Tem aqui também as marcações da AgroGalaxy, formando 6,2% do patrimônio líquido do fundo somente com a AgroGalaxy, então ponto de extrema atenção. Tem aqui também a Ecoagro Mesa, 1,6% do patrimônio líquido do fundo. Tem o FERT FDIC, 1,2% do patrimônio líquido do fundo. É um FDIC também que se encontra marcado. E a Goplan também que se encontra marcada, 0,9%. Além aqui de mais uma exposição da AgroGalaxy e finalizando a Mavi Fiagro, 0,2% do patrimônio líquido do fundo. Perfeito, pessoal? De XPCA 11 é basicamente isso.
Atenção aí, porque no mínimo 12% do patrimônio líquido do fundo se encontra comprometido aí com os devedores, quando não pela AgroGalaxy, também aqui em relação a outros devedores, como os diversos FDICs marcados aqui. Eu deixei em destaque em cor de rosa aqui para vocês verificarem, porque é uma exposição considerável, ponto de extrema atenção aí por parte do cotista do XPCA11. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.